Olá, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, independentemente de onde estiverem. Este é mais um evento do nosso comitê e os participantes refletem exatamente, a localização dos participantes reflete exatamente esta minha saudação. Temos aqui connosco o Luís Barreto Xavier, que é descendente de goeses e mora em Lisboa. O Mino Marengue é de Moçambique, será o entrevistador. E temos também aqui o Eugénio, o professor Eugénio, que está ainda. Eu vou passar a palavra ao Luís, que vai fazer a introdução deste evento, e é com muita honra que temos aqui connosco, Luís. Passo a palavra. Obrigado, Miguel. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos, consoante as vossas geografias, como estava aqui o Miguel a dizer. Para falar aqui deste tema, a primeira coisa que me surge é que a Índia é o terreno mais fértil para falarmos de empreendedorismo social. E porquê? Porque, no fundo, para já, é se calhar, neste momento, o país mais populoso do mundo. E em segundo lugar, é um país também com uma população bastante jovem e, portanto, com uma vantagem de ter pessoas com bastante dinâmica, e quererem fazer coisas e quererem crescer. E depois, em terceiro lugar, a Índia tem, obviamente, imensos desafios ao nível do seu desenvolvimento económico, desafios como a pobreza, o desemprego, acesso desigual à educação, à saúde, um papel também muito importante da degradação ambiental que tem sofrido com a industrialização e o governo, tipicamente, ou os mecanismos de mercado, não têm sido capazes de atacar estes problemas. E é aqui que entra bastante o papel dos empreendedores sociais. E essas contribuições dos empreendedores sociais na Índia têm sido focado bastante também nas zonas rurais. Uma coisa que é muito interessante verificar, se calhar não se tem essa percepção, é que 65% da população indiana ainda vive em zonas rurais e, portanto, obviamente, os acessos a serviços, infraestruturas básicas são mais limitados. Portanto, os empreendedores sociais têm-se focado muito nessas zonas, pessoas com baixos rendimentos, trabalhadores rurais, informais, pequenos agricultores. E quais são os tipos de serviços que têm sido oferecidos através destes mecanismos? E inovação também, portanto, muitas vezes serviços como lâmpadas solares para zonas em redes, sem redes elétricas, clínicas de saúde móveis, sistemas de purificação de água, plataformas digitais para acesso à educação. Há alguns exemplos mais conhecidos de todos nós, de empresas ou de, no fundo, empreendedores que se dedicaram a estas causas, é o Aravind Eye Care System, que toda a gente conhece, foi o primeiro prémio Champalimaud nesta área. A Celco Índia, que faz também energia solar para famílias de baixo rendimento, 700 mil famílias impactadas com a Celco Índia, ou a Siwa, que no fundo ajuda mulheres, para mulheres que trabalham no setor informal, portanto, através de microfinance ou suporte legal. Portanto, no fundo, há aqui uma riqueza de casos, mas que eu não sou eu que os vou detalhar, provavelmente não será o professor Eugênio Viaça Monteiro, que eu já passo aqui também a apresentar. O professor Eugênio Viaça Monteiro é conhecido de todos nós, muitas vezes, pelo seu papel fundador na AES, que é uma escola de negócios aqui em Portugal, que se dedicou, nomeadamente e justamente, a este empreendedorismo social e capital humano. E nesse caso, também, se quem tiver, o professor ainda para mais é reconhecido com o Prémio de Empreendedorismo Social pelo European Case Clearing House em 2010, portanto tem também esse reconhecimento internacional, mas para quem quiser conhecer em maior profundidade o seu trabalho e o seu pensamento, aconselho também a ler o livro The Rise of India, da sua autoria, onde explora o papel da iniciativa privada e a inovação e desenvolvimento económico indiano. E passo aqui a minha palavra ao professor Eugênio Viaça Monteiro, a quem agradeço a presença aqui em nome também da comunidade CFA. Eu que estou imensamente feliz de poder falar da Índia a um público assim muito amplo. E dito isto, pois o entrevistador,
o Mino Marang é que terá a palavra e orientará depois esta conversa, não é? Tenho muita coisa para dizer, mas não quereria falar demasiado. Só falo na medida em que me perguntar e, eventualmente, acrescentar algum episódio assim mais pitoresco enfim, que venha a talho depois, não é? E de resto, depois eu fico à espera que, que, que comece a entrevista e depois intervém. Muito bem. Agora é a minha vez de iniciar com a entrevista, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Como já disse aqui o Luís Barreto, aqui o Mino Marenga, e vou entrevistá-lo. Professor, já começando, sobre o contexto histórico, vamos começar por aí. A história econômica da Índia é longa e muito rica. E vou colocar-lhe uma questão que é meio injusta, mas aqui vai. Ao seu ver, quais foram os principais marcos e acontecimentos históricos que moldaram a evolução econômica da Índia até os dias de hoje? Sim, de facto é uma pergunta muito vasta, não é? Há muitos livros escritos sobre o tema. E há um autor que eu depois vou citar, que é um inglês chamado William Dalrymple. Escreve muitos livros. O último livro chama-se The Golden Road. Eu penso que já está traduzido em Portugal, em português, e já foi comentado na televisão também. Comentado, digamos, com grande elogio. E antes escreveu outro livro chamado The Last Mughal. E praticamente, ano após ano, ou de 2 em 2 anos, publica um livro, mas são livros muito grandes, que às vezes não dá vontade de ler, porque são 1000 páginas, não é? Okay. Mas dizia, há muita coisa, e, sobretudo, um facto que eu quero assinalar é que a Índia foi sempre um país muito rico. Não só foi rico, como também foi muito apetecido. Houve muitas invasões na Índia, até o próprio Alexandre o Grande foi até lá, conquistou uma pequena parte, mas depois puseram logo de fora. Ok, mas só para dizer que é muito cobiçada a Índia. Até que chegou o Mughal, a dinastia Mughal, veio de Cabul e instalaram-se no norte da Índia e depois alastraram-se por toda a Índia. E, de facto, foi talvez um período muito interessante da Índia. Não só pela arquitetura, por exemplo, o Taj Mahal foi também fundado para memória da mulher do último imperador que, ao dar à luz, faleceu. E então ele criou aquele monumento espetacular que hoje é visitado por milhões de pessoas. É uma coisa absolutamente fora de série. Se alguma vez tiverem a oportunidade de ir à Índia, não deixem de ir visitar o Taj Mahal. Ok. E ele instalou-se e, de facto, foi o período de maior crescimento da Índia com os mughals, deixando também uma arquitetura maravilhosa que se reflete no Taj Mahal e depois outras coisas, muitos outros monumentos sobretudo no norte do país, no sultanato de Delhi, etc., são muito presentes. Depois foi a vez de Vasco da Gama. Chegou até lá e, claro, chegou porque depois já se falava muito da riqueza do Oriente. Chegou lá e depois entrou e fixou-se em Goa. Fixou-se em Goa e, claro que não só em Goa, todos os mares eram muitíssimo, muitíssimo acessíveis a ele, criou feitorias e outros 2 pontos em que teve uma ação muito importante exatamente para controlar todo o Índico foi Hormuz e Malaca. Ok. Depois, a seguir, vieram os ingleses e os holandeses. E os ingleses, quando lá chegaram, encontraram um país muito rico, também, porque já era rico. E o que é que acontece? É que, quando chegam, entram sob a forma de uma entidade comercial, East India Company, mais comercial do que outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, já se foram organizando para serem também uma espécie de braço armado
da coroa britânica. E, entretanto, depois fizeram o que puderam, compraram, venderam, mandaram para o Reino Unido. E quando o Sr. William Dalrymple diz assim, que em 1600, quando foi da criação da East India Company, a Índia produzia uma riqueza aproximada de 22,5% da riqueza mundial. E nessa altura, o Reino Unido só produzia 1,8% da riqueza mundial. E em 1870, depois que a East India Company deu lugar à coroa britânica, e a coroa britânica, nessa altura, começou, não digo a exportar, mas, enfim, a mandar para o seu país toda a riqueza que conseguia, em 1870, portanto, um bocado antes da, da independência, que foi em 1947, ainda estava reduzida, em palavras de William Dalrymple, a fome, a pobreza e a privação. Fome, pobreza e privação. E o Reino Unido, em 1870, já tinha uma riqueza que era 9,1% da riqueza mundial. De 1,8% passou para 9,1%. Eu não estou a inventar números, estou dizendo números do próprio William Dalrymple. Outro autor, que é Angus Madison, economista, que é muito citado e depois foi, não sei se foi pela OCDE, mandaram fazer uma segunda edição de todos os escritos econômicos dele. E ele diz o seguinte, em 1700, portanto não fala em 1600, fala em 1700 também, a Índia ainda produzia 27% da riqueza mundial, já no tempo dos Mughals. Em 1700, 27% da riqueza mundial. E depois que em 1950, na altura da independência, a riqueza produzida pela Índia era de apenas 3%. Portanto, só para fixar números, o que é que era a Índia? Porque hoje em dia, quando uma pessoa fala da Índia, mas que pobreza, não é? E logo a ideia que vem é de uma Índia paupérrima. Não foi assim. Deixaram-na paupérrima. Teve um pequeno azar de que depois da independência, só para completar este panorama económico, o governo independente optou por um modelo económico que era copiado do modelo soviético. E como vocês sabem, o modelo soviético foi sempre de uma grande esterilidade. Não deu nada, idealmente, na Índia. As taxas de crescimento, em média, até de 1947 ou 50 até o ano 1991, eram em média da ordem dos 3,5%. Para um país destruído, 3,5% não é nada. Podiam ter chegado a 7, 8, 9, 10%. Não é? Ok. Entretanto, também uma coisa que eu quero dizer, os ingleses também criaram uma pequena rede de railways, sobretudo para transportar o algodão e canais também para rega, para plantar algodão e levar o algodão para o Reino Unido, de onde era transformado e depois trazido, e depois outra vez os railways eram utilizados para distribuir pela Índia toda. Não é? Portanto, essas duas coisas sim ficaram do tempo dos ingleses. E, ok. Uma coisa, um dado que eu quero citar aqui é que estes indicadores que eu dei há bocado não são completos. Lembrem-se disto. Na altura da independência, a taxa de literacia na Índia era de apenas 17%. Quer dizer, somente 17% sabia ler ou escrever qualquer coisa. Hoje, já é de 77,7%, porque há muita gente de idade que é tarde para aprender. Não é? E a esperança de vida, na altura da independência, era de 32,5 anos. Quer dizer que a gente morria à fome, e porque não havia por comer. E também o Reino Unido, depois já refiro também, não deu nenhuma importância a este aspecto. Hoje já é de 72 anos e a crescer.
Bom, isto é um pouco para dar assim algum enquadramento económico. A Índia hoje está a fazer uma trajetória muito boa a partir de 91, quando foi como que a mudança do modelo económico, do modelo copiado da União Soviética para o modelo de livre iniciativa. E, de facto, as iniciativas dispararam. E se vocês pensam um bocado, na Índia, a iniciativa é muitíssimo forte. Qualquer pessoa pensa logo numa pequena coisinha, como é que eu posso fazer aqui um negócio ganhar alguma coisa, não é? E hoje, vocês notam que em todos os campos ainda está, não digo a dar cartas, mas está muito bem. Já falaremos depois da tecnologia e de outras coisas, mas está bem, tem grande crescimento. Hoje mesmo estava a ler que no ano 2026, que termina, quer dizer, o ano que termina é do 25 para 31 de março de 26, já se está a falar de que a taxa de crescimento será 8%, coisa que nunca ninguém pensava, e de facto os últimos trimestres foram muito bons, e mesmo com todos os temas das, 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 das taxas que é preciso pagar nas exportações, etc., ainda diversificou e está muito à volta. Ok, com isto termina a resposta sobre a pergunta. Não, foi uma bela aula de história econômica. Deu mesmo para aprender e tocou num aspecto importante que era da pobreza da Índia e falou da literacia que tem vindo a diminuir, e isso é muito bom. Tem vindo a aumentar, nesse caso, isso é muito bom. Mas como é que vê os principais fatores por detrás do sucesso, ou seja, no combate à pobreza? Sim, sim, sim. Olha, deixe-me citar aqui uma frase do senhor muito conhecido, vocês devem ter visto, sobretudo nos últimos tempos, um chamado Jeffrey Sachs, que escreveu um livro chamado The End of the Poverty, O Fim da Pobreza, publicado por Penguin Books em 2005. Mas eu não vou citar, bom, vou citar uma frase dele, que ele tem aqui neste livro, que diz o seguinte, que o clímax da inqualificável atitude inglesa, traduzida por Jeffrey Sachs, a melhor ilustração da irresponsabilidade imperial britânica, foi a sua resposta às repetidas fomes e doenças epidémicas durante a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Calcula-se que entre 14 e 29 milhões de pessoas tenham morrido neste século por fome. Fome e doenças epidémicas. Não é? E o que é que fez a Inglaterra? Não fez nada. Não é? E incentivou a produção? Não. Eles só estavam a receber dinheiro para mandar depois para a metrópole, para a sua metrópole. Ok. Além disso, dentro deste contexto que me está a falar, em 1943, Churchill era o primeiro-ministro. E parte das colheitas da Índia foram desviadas para a Europa, para os aliados, para a Grécia em concreto. E o que é que acontece? Havia uma grande fome em West Bengal e a gente estava a morrer à fome e os comissários ingleses chamaram a atenção. É preciso dar alimentos a essa gente porque eles estão mortos todos. E o senhor Churchill negou-se totalmente. Não, senhores, pode fazer falta aos ingleses, aos soldados ingleses, e, portanto, morram os que morreram. Não é? Deixam morrer. E calcula-se que entre 1 a 4 milhões tenham morrido nessa altura, num só ano, 1943, quando Churchill era primeiro-ministro. Eu digo isto porque, de facto, há, por vezes, muita insensibilidade. E por causa dessa insensibilidade, quando ainda tornou-se independente, os governos fizeram tudo para comparar tudo quanto era preciso para que o espectro da fome desaparecesse da sua imaginação, porque já tinham sofrido bastante. E, ok, depois já falarei mais como é que eles o superaram, mas de facto produziram. E posso já dizer uma coisa: neste momento a Índia é mais do que autossuficiente para alimentar toda a população, para ter um bom estoque de segurança e, sobretudo, para exportar, como fez há 2 anos e há 1 ano,
23 milhões de toneladas de cereais. Quando, no auge da importação da pobreza, o máximo que importou foi 9 milhões. E nessa altura, todo o Ocidente, de certa maneira, ter-se rido da Índia. Vocês querem ser uma potência, nem sabem alimentar a vossa população. Mas hoje tem uma resposta cabal. Não é? Ok. Só para completar. Nas Nações Unidas também fizeram, há pouco tempo, declararam que 415 milhões de pessoas saíram da pobreza na Índia em 15 anos, entre 2005, 6 e 2019, 21. Coincidência, caindo de 55,1% para 16,4%, portanto, a pobreza atual. A ONU destacou que esta era uma conquista notável da Índia. Devo dizer que a Índia, de facto, tem o suficiente, mas a pobreza não é só pobreza no sentido de ter o estômago cheio, não é? Para mim, há mais que fazer, muito mais que fazer, porque todo o tema da habitação, de condições minimamente aceitáveis, está muito por resolver, sobretudo para as camadas mais pobres, tanto rurais como urbanas. Ainda não é, digamos, não se pode ver com otimismo, a não ser talvez daqui por 8 ou 10 anos, como são planos, de ir ultrapassando este tema. Já agora, só para completar, quando estou a falar demasiado, diga-me, olha, corta, eu corto, ok? Não, fica à vontade, fica à vontade, fica à Ok, vontade. ok. Durante quando o primeiro-ministro era o Manmohan Singh, criaram o chamado número de identificação único, que as pessoas não tinham o seu bilhete de identidade, não é? E havia dois nomes iguais, qual é um, qual é o outro, não é? E durante vários anos, depois, levaram muito a peito esta tarefa de criar um número de identificação único. E cada pessoa está localizada, sabe-se quem é, e há o chamado Aadhaar Card, um card, uma espécie de uma identificação, e que ela tem todos os elementos da pessoa, sobretudo todos os elementos da retina, etc., impressões digitais. E ligaram o Aadhaar Card, o número de identificação único, a uma conta bancária. De modo que praticamente toda a gente tem conta bancária. Toda a gente, enfim, não digo gente nova, mas gente com idade, que é a idade de, como é que chama? Ok, mais de 18 anos, 20 anos. E a cada número está ligado a uma conta bancária. E quando o Estado quer dar apoios aos que são mais pobres, que não têm para comer, nessa altura, coloca diretamente na sua conta bancária aquilo a que ela tem direito. De modo que não há perdas, não há leakages, não há roubos pelo caminho, não é? Isso também facilitou muito a chegar diretamente a ajudar a quem tem que ser ajudado. Não é, em geral, ajudar tudo, mas ajudar os que necessitam e, portanto, este, do aspecto, digamos, da fome está bastante bem resolvido, mas, como dizia, há outros aspectos. Todas as pessoas hoje em dia vão à escola, todas as crianças, mas claro que há muita migração. Por vezes há famílias que vão de um lado para o outro em busca de trabalho. Não é? E nem sempre o aspecto está totalmente resolvido, 100% resolvido. Mas está bastante próximo disso. Ok, era isso que eu queria dizer. Boa, boa. No início tocou um dos aspectos da livre iniciativa que tinha em conta o empreendedorismo na Índia Sim, e uma das suas principais áreas de estudo é o empreendedorismo social. exato. E, se eu ver, qual tem sido o papel do empreendedorismo social no desenvolvimento econômico social da Sim, Índia? sim. Olha, quando neste regime todo que era copiado da União Soviética até o ano 91, havia dinheiro para aquilo que era essencial e alguns programas que eles tinham, portanto, a industrialização, uma base industrial muito forte, etc. Mas para outras coisas, as pessoas estavam um bocado perdidas. Por exemplo, uma pessoa cega, ou que cegou porque perdeu a vista, porque, enfim, as cataratas
não foi operada a tempo, não é? Aí, o que é que se fazia? Não havia nada. As pessoas morriam um bocado com o tempo resolverá. E há mais coisas, mas eu estou a falar deste porque, de facto, eh, este foi um dos tais que um médico viu uma pessoa que não vê não pode trabalhar, não é? E então, o que eu posso fazer era um médico cirurgião oftalmólogo, oftalmologista, e ele criou uma clínica quando se reformou aos 58 anos. E a clínica, eh, logo a seguir, convidou a sua irmã, que também era cirurgiã, e o cunhado também. Então, isso alargou, criaram outra clínica com 30 camas, muito boa, muito melhor, e depois definiram o seguinte: como as coisas pareciam que andavam muito bem, foram pedir a um banco um grande empréstimo para fazer um novo hospital de raiz. E nesse hospital puseram esta proporção: só 40% paga, 60% não paga. Quer dizer, 40% paga e com aquilo que pagam os 40%, eles conseguem gerir todo o hospital. E assim mesmo, gerindo o primeiro hospital, aquilo até dava resultados positivos. E então, o excesso, investiu noutro hospital e terceiro hospital. Este, o chamado Aravind Eye Care System, de que o Barreto Xavier há bocado falou, hoje em dia começou, portanto, com uma clínica de 11 camas, depois de 30, tem, tem 14 hospitais a funcionar, grandes hospitais. Hospitais, digamos, onde podem ir muitíssimas centenas de pessoas. E 14 hospitais, tem clínicas oftalmológicas comunitárias, 6, e tem centros de visão, 107, que têm ligação direta com os outros hospitais para que, ao ser vista, ao ser acompanhada no centro de visão, imediatamente o médico entra em contato e depois então vê o que é que tem e o que é que tem que fazer. Bom, o que eu quero dizer com isto é que iniciativas destas, as pessoas não podem ficar indiferentes quando veem que uma pessoa não pode trabalhar porque não pode ver, não é? Então um médico dá-se conta, eu posso fazer alguma coisa, não é? E eles existem, cresceram muito. Como é que eles fazem só com 40% pagar todas as despesas? Com 40% porque trabalham com uma enorme eficiência. Cada médico está a operar serenamente, tem 4 ajudantes, 2 enfermeiras que preparam o doente que vai ser operado, as anestesias, etc, etc. E depois entra um médico com o microscópio, faz a operação e alguma delas também ajuda. E depois, quando está operado, passa para as outras 2 enfermeiras, que depois dão-lhe todos os conselhos, etc. Olha, faça isto, não faça por outro. E se tiver algum problema de telefone, etc, etc. Habitualmente eles deixavam os doentes que vinham de longe, deixavam 3 dias, que é para ver se quando saem, saiu perfeitamente, sem nenhum problema. Com isto, por exemplo, uma das coisas que eu quero dizer é que o total de consultas externas dadas no ano 22-23 foi de 5,76 milhões. Só este conjunto de hospitais. Cirurgias laser e de catarata, 704 mil. Óculos dispensados, etc, etc. E o que é que acontece? Mesmo as pessoas, os 60% que não tinham por que pagar, a gente pobre é muito honrada, não é? E depois dizem, eu posso pagar alguma coisa e vocês estão a fazer um bem tão grande a toda a gente e insistem em pagar alguma coisa, não é? Aquilo que pode. Okay. Isto é um dos temas enfim, um caso que eu escrevi, que foi muito utilizado e foi muito aplaudido também, porque as pessoas gostam destas coisas que realmente atingem assim, uma dimensão destas, não é? Eu não falo mais deste hospital, mas, por exemplo, outro que é chamado o pé de Jaipur. Muitas vezes as pessoas, ou porque perderam um pé, ou porque, por algum motivo, sei lá, tiveram amputar, há muita gente sem um pé.
E sem um pé andar torna-se muito, muito fatigável, não é? E então houve um médico que inventou, que era um médico também de ossos, inventou as próteses. Foi melhorando. Foi uma universidade norte-americana também que ajudou a pôr melhores materiais, etc, etc. E esta instituição manda o pé de Jaipur, põe o pé, a prótese do pé a qualquer pessoa que lá apareça. Os que podem pagar pagam uma quantia pequena, $35, e os que não podem pagar não pagam. E devo dizer que esta instituição começou em 1968, mas de facto, em grande, avançou em 1975. E hoje já instalou mais de 724 mil próteses a todos que precisavam. Vive também muito claro que as pessoas, quando veem esta gente, faz muito bem a muita gente, muitos animam-se a dar, a fazer donativos, etc. Não é? Eles têm sempre a sua contabilidade muito bem feita, que é para exatamente qualquer pessoa que queira, pode ir e ver e não há problema nenhum. Não é? E depois, isto também dá para crescer. Quando as coisas são organizadas, quando recebem donativos, e sabe-se onde é que os donativos são aplicados, nessa altura há muito mais gente também que se anima a vir dar donativos. Não sei se quererá ouvir falar de mais coisas, mas, por exemplo, a Índia tem uma cooperativa que é um modelo que produz uma marca chamada Amul, Cooperativa de Leite. Essa cooperativa é de um estado chamado Gujarat e de uma cidade, de uma povoação de Anand. E eles criaram a primeira e a sorte da cooperativa foi que um dos senhores que tinha estudado aos Estados Unidos com uma bolsa veio de volta. E quando vêm de volta, eles têm que prestar serviço em alguma coisa que o Estado indica. E ele mandaram a cooperativa leiteira, que estava a começar. E o que é que tem a cooperativa com uma engenharia mecânica? Nada. Mas este senhor viu que isto era uma grande oportunidade para fazer um bem a milhões de pessoas. Ele chamava-se Verghese Kuria. Verghese Kuria. E essa cooperativa, sob o impulso dele, sobre a organização dele e, sobretudo, pela sua integridade pessoal, hoje tem 3,6 milhões de cooperantes que levam o leite de manhã e à tarde e, portanto, as famílias todas desses 3,6 milhões de cooperantes. Já imaginou o que é uma cooperativa com 3,6 milhões de cooperantes que, no fundo, acabam por ser uma espécie de mini empresários? Os têm 4 vacas, 6 vacas, 2 búfalas, etc. E podem crescer, porque vão recebendo dinheiro, a própria cooperativa também empresta dinheiro para quem queira crescer. Okay. Muitos filhos deles já estão hoje em dia a fazer cursos de Indian Institute of Technology, Management, etc, etc. Alguns já deixaram, mas claro que entram outros novos que também veem que isto é uma cooperativa muitíssimo interessante, porque a cooperativa, como é dos cooperantes, eles fazem tudo para que se possa pagar o melhor possível aos cooperantes. Uma percentagem do preço do leite no mercado, uma percentagem bastante elevada, a cooperativa dá aos cooperantes. Além disso, pagam sobre o ato. Trouxeram leite, pagam imediatamente, porque para os pobres faz muito jeito ter logo dinheiro. Não é? E, mais do que isso, em alguns sítios modificaram um bocado este esquema. Recebem todo o leite. Sabe que na Índia, na época da chuva, as vacas produzem 2,7 vezes mais leite do que na época seca, tem muito mais pasto. Ok? E eles nunca dizem, nós já cobrimos a nossa cota, não podemos receber mais. Não. Recebem tudo, o problema é deles. O que é que fazem dele? Pois fazem muitas coisas, até fabricar o leite em pó, etc. Não é? Ou pasteurizar, e os pasteurizados ficam a 6 meses, 8 meses, o que for. Não é?
Além disso, fazem também todos os derivados de leite. Tiram uma parte da gordura para fazer queijo, manteiga, baby foods, etc. Tudo quanto se pode fazer de derivados de leite. E essa cooperativa cresceu até esse ponto que eu dizia, e o primeiro-ministro chamado Lal Bahadur Shastri, que logo a seguir a Jawaharlal Nehru, foi visitar. Foi visitar porquê? Porque queria falar com as pessoas da redondeza que estavam em ligação com a cooperativa e depois foi ter com o próprio Verghese Kurian e disse o seguinte: nós criamos muitas cooperativas e o governo é que é o proprietário delas. E o governo é que manda nelas porque nomeia políticos para gerir, não é? São todas uma desgraça. A sua cooperativa está a crescer e faz um bom papel e eu queria que o seu modelo fosse replicado em todas as cooperativas que vamos criar. E criou uma instituição que se chama, se não me falha a memória, NDDB. Devo ter aqui alguns indicado mais adiante. E ele queria que fosse o presidente dessa instituição para replicar o conceito de cooperativa ao longo de toda a Índia. E devo dizer que hoje a Índia não é só autossuficiente em leite, é o primeiro produtor mundial de leite e um dado que eu tinha aqui é que, por exemplo, atualmente eles produzem 248 milhões de toneladas de leite por ano, enquanto o país todo, né? Enquanto os Estados Unidos, que é o segundo produtor, só produz 102 milhões de toneladas de leite. De facto, foi uma coisa espetacularmente interessante e ainda tem muitas boas cooperativas a funcionar, cooperativas que, de facto, criam muito trabalho e criaram muitos novos pequenos empreendedores que vivem do seu trabalho e têm uma vida muito mais folgada hoje em dia. Ok. Não sei se quer ouvir mais coisas. Eu tenho, por exemplo, no campo industrial, eu só estou a dizer, né, mas quando quiser parar, para, né? E aquilo, enfim, quando uma pessoa sabe muita coisa, às vezes despeja, quer despejar tudo, né? Uma das coisas que foi criada, em 1960, uma entidade chamada Fab India. Podia dizer-se que era Fábrica Índia ou qualquer coisa do género, não é? Foi criada por um americano que foi à Índia um pouco para ajudar a criar empregos para muita gente pobre. E ele então criou a Fab India. E o que é que faz a Fab India? Compra, hoje, na altura era muito menos, a 55 mil artesãos de todo o país. O quê? Tudo quanto eles fazem. Coisas para vestir, para crianças, para senhoras, para homens, produtos locais, pasminas, etc., marmeladas, objetos artísticos para decoração interior da casa, tudo. 55 mil. E esses 55 mil são atendidos por 19 centros de compra. Nos centros de compra, ajudam-me também a dar alguma indicação. Por que é que você não melhora a qualidade nisto? Ou a cor da moda agora vai ser esta? As pashminas podiam ser assim, assado. E vendem tudo isso nas 320 grandes lojas que eles têm nas principais cidades, que a Fabindia tem nas principais cidades e, sobretudo, nos aeroportos. Uma pessoa, quando se vai embora da Índia, de qualquer cidade, quero levar isto, ou esqueci-me de comprar. Pois compram tudo ali e levam. E dentro das cidades também podem comprar. Eu indiquei isso a muitos amigos meus, porque fazem um trabalho belíssimo e ajudam muita gente local, na ruralidade, não é? E na ruralidade, quando veem que se compra o que eles produzem, obviamente eles ampliam o seu pequeno negócio de fabricação. Felizmente também hoje em dia, a Amazon.com e a Walmart Stores também deixam que os pequenos produtores, artesãos, etc., possam também fazer catálogos e vender através do seu esquema de vendas, o que facilita muito porque os produtos chegam muito longe.
a muita gente. Isto para dizer que na parte industrial também, e se quiser ouvir mais alguma coisa, por exemplo, na parte agrícola, habitualmente as pessoas produzem, mas sempre se tem a sensação de que vendem mal, porque o primeiro comprador que vem, o que pensa é em si, a sua margem, não é? E há empresas, hoje em dia, grupos, as chamadas FPO, Organizações de Produtores Agrícolas, que se organizam para serem eles a vender a um preço que lhes convenha e não ao primeiro comprador que apareça. Quando se organizam, têm muito mais disponibilidade de dinheiro para criar câmaras frigoríficas, para poder conservar e até poder apresentar muito melhor os produtos, depois de lavados, etc., preparados, etc. E, só para completar, esta Sahiadri Farms, de que eu estou a pensar que é uma organização de produtores agrícolas, compra a cerca de 15.400 agricultores. Isto está na zona de uma cidade chamada Nazik, aqui no estado de não é, neste estado onde eu estou, Bombay, capital de Bombay, Maharashtra, não é? É Maharashtra. E o que eles fazem é depois vender, ter uma boa logística para levar todo o material para as diversas cadeias de retalho e, sobretudo, para as grandes cidades, porque nas grandes cidades onde se compram melhor, onde se compra mais. E depois vendem ou exportam muitas coisas. Por exemplo, uma das ideias interessantíssimas, como há bocado falava, da livre iniciativa, eles notaram que eles produzem uva sem grainha quase todo o ano, de janeiro até junho. Eu, neste momento, tenho uva de mesa aqui em Bombay, muito boa. E então, por que não exportamos para a Europa? Estão a exportar durante este tempo todo e com um êxito sensacional. Outra parte da uva, porque aqui na zona do estado de Maharashtra, onde eu estou, há grandes campos de produção de uva e que já estão a produzir vinho também. Ok, mas o vinho não interessa. Interessa sobretudo é como é que se pode ajudar os agricultores a que vendam bem aquilo que produzem, não é? Porque senão produzem e vendem mal e, coitado, andam sempre com a corda na garganta, não é? E isto é mais uma das coisas que está dentro do empreendedorismo social, porque no fundo é uma filantropia. Quem organizou isto tudo é exatamente para ajudar eles. E já agora só mais uma coisa que eu queria dizer. Há uma coisa chamada Barefoot College, no estado de Rajasthan, na Tilónia, e ele o que faz é ensinar avós que não têm instrução nenhuma a instalar painéis solares, a consertar e instalar bombas de água para que haja luz em zonas muito extremas do estado de Rajasthan. E essas pessoas hoje estão felizes porque, ao terem luz e ao terem também, saberem como é que se faz o chamado water harvesting, recolha de água em depósitos subterrâneos ou em barragens, etc., tem água durante todo o ano. Aquilo que parecia uma região desértica, hoje está cheia de vida. E as crianças podem estudar, têm luz à noite, etc. São mais de 7.000 crianças na Barefoot College, em que recebem também a educação e quase toda a gente está na escola. Ok. E só para completar, há muito filantropo que tem ideias muito variadas. Um deles, por exemplo, eu por acaso conheci, escrevi o caso dele, que se chama Mayank Gandhi. Não tem nada com o grande Gandhi, não é? Mas este senhor, por diversas razões, tomou muito contacto com as zonas mais pobres da agricultura e às tantas viu que as pessoas fazem aquilo que sempre fizeram. O que é que está a plantar? É algodão, é soja, é outra coisa qualquer, não é?
Mas você pensou que neste terreno você está a produzir muito pouco, não é? Porque é um terreno que não está muito preparado para aquilo. Há outros terrenos mais bem preparados. Mas as pessoas também, quando têm um terreno, ok, ao lado está cultivado uma coisa, eu também continuo a cultivar. E então a pergunta é: por que é que você não cultiva árvores de fruta? Árvores de fruta podem ser mangueiras, papaeiras, bananeiras, etc. Árvores de variado tipo, não é? Aqui há muito também o chamado hum, anona, ou parecida com a nona, tem um outro nome aqui, ok. Mas, e então, as primeiras vezes que ele dizia isso, as pessoas não lhe davam muita importância. Ok, o viremos outro dia. Até que houve dois ou três que disseram, isto pode ser interessante, não é? Eu tenho um terreno, eu de facto não produzo muito, porque aquele não é terreno para se plantar soja ou qualquer outra coisa, e começou a plantar árvores de fruta. E quando viram que aquilo dava mesmo muito, então outros também vinham ver e nos seus terrenos pequenos marginais plantavam. E ele, para ter a certeza de que não estava a dizer apenas de ouvido, mandou fazer uma auditoria a uma instituição chamada TIS, Tata Institute of Social Sciences, e para ver se realmente eles ganhavam muito mais do que antes. E eles foram de conclusão de que ganhavam mais de 10 vezes o que ganhavam por hectare, por hectare, por hectare, ou por hectare, qualquer que seja. Ok. Mas isso, de facto, também para ajudar as pessoas a ganharem e ajudar com meios muito práticos para que possam entrar na jogada, isso é uma coisa muito importante. Claro que este senhor, com a produção toda que há e que é muito grande, criou também um pequeno sistema de contactar diretamente com as redes de retalho para que viessem comprar lá, que tinham um valor, um preço muito melhor, e para que fossem vender onde eles tinham as suas lojas de retalho. De modo que não fica nada à espera, e agora o que ele fez foi criar um centro para que qualquer pessoa de qualquer parte da Índia possa, da Índia ou de fora, possa lá ir ver como é que as coisas são feitas e possa reproduzir o conceito na sua zona, na sua área. Se por acaso tem interesse, eu vou lhe dizer uma coisa, que neste momento os que seguem o seu conselho e ganham mais de 10 vezes são mais de 30.000 famílias. E no espaço em que eles atuaram, são 43.000 hectares. Um hectare, melhor dito, um hectare é 2,4 hectares. Em 5.000 aldeias e muita água recolhida e com 67 milhões de árvores plantadas com este sistema. Imagino que 67 milhões de árvores modifica totalmente o clima de uma zona. Há muito mais água depois, há mais umidade, chove mais. E depois ele toma um outro cuidado, que é, se perto há um rio, como é que nós podemos fazer com que o rio seja mais aprofundado e seja mais alargado para conter mais água? E depois a água das chuvas nas monções é reintroduzida no rio depois de filtrada, exatamente para que o nível freático suba. Porque senão, ele, como a água é muito tirada nas épocas quentes, o nível vai baixando. Então é preciso elevar o nível. A elevação do nível é introduzindo, reintroduzindo. Em todo o sítio onde ele trabalha, utiliza muito este processo. Ele sabe muito destas coisas da hidráulica. Ok. Há mais, hein? Eu só digo estas para que, de facto, há ideias muito boas e é preciso dar-lhes viabilidade prática, não é? Arranjar maneira. Só para completar uma ideia, é que aqui na Índia, todas as empresas lucrativas têm que dedicar 2% dos lucros para aquilo que se chama o CSR, Corporate Social Responsibility. Ok? E este senhor, por exemplo, como já fez uma coisa, tem coisas visíveis, agora, quando precisa de alguma coisa,
Vai uma empresa A e B e C, ok, onde é que você aplica o seu dinheiro? Os seus 2%? Por que é que não põe aqui? O que é que você faz? Faço isto, isto, isto. Ah, pá, isto é uma coisa formidável. Eu entro. E entram todas as pessoas. Habitualmente, quando se faz a mudança daquilo que plantavam para uma árvore boa, as árvores também, os saplings, os, as plântulas, têm o seu custo. E se a planta é de boa qualidade, custa mais. E que habitualmente com o CSA, eles subsidiam um pouco para que não seja muito chamativo o valor dessa plântula. E, portanto, que vão logo pela melhor, não é? Porque assim recebem muito mais e muito melhor, porque o produto bom habitualmente é muito mais valorizado. Ok. E muito bom, muito bom, muito bom. Deu mesmo para ter uma ideia do panorama geral do empreendedorismo social na Índia, com vários exemplos. Muito obrigado, você. E tocou num aspecto, quando estava a falar das cooperativas, acesso a crédito, e vamos já mesmo nessa área. ah, É de sabido que ainda tem uma das maiores indústrias, né? E mais desenvolvidas indústrias de microcrédito no mundo. Uhum. Que avaliação faz sobre a indústria de microcrédito na Índia? Olha, eu escrevi um caso, mas é do Bangladesh, do Muhammad Yunus. Ok, mas é a mesma coisa. E aqui também a ideia já vigorava, mas por acaso eu tive contacto com o caso, com o Grameen Bank, e depois tive contacto com ele e convidei-o a ele a Lisboa várias vezes para dar conferências, etc. Não só Lisboa, também como Espanha, também eu convidei e escrevi o caso. O caso foi também um prémio do empreendedorismo do ano 2010. E o que é que acontece? É que, de facto, as pessoas pobres, porque a pobreza as ataca, pensaram muito como é que eu posso ganhar alguma coisa. E sabem claramente o que é que podem, são capazes de fazer ou de criar ou de produzir na agricultura e a quem que podem vender. O grande problema, e sobretudo no Bangladesh e também na Índia, em muitos sítios, é ter algum dinheiro inicial para poder começar a atividade. O Grameen Bank, eles fizeram um levantamento de uma pequena aldeia chamada de Jobra, em que viram que havia 42 pessoas que precisavam de 27 dólares todos os dias para começar a trabalhar. Todos os dias, não. Precisavam de 27 dólares para começar a trabalhar. Os usurários, o que é que fazem? É que emprestam de manhã e querem devolvido à tarde e com o juro do usura. Não é? Os bancos não emprestam, por isso simplesmente. Não emprestam ao pobre, porque não têm colateral, se não têm garantias por aquilo que recebe. E ele então disse assim, muito bem, se é só esse dinheiro, eu empresto. Não há garantias nenhumas. Mas claro que mesmo assim, dizendo aos bancos, e eles pagam, são muito honestos, os bancos não acreditam, porque os bancos têm as suas hierarquias, aquilo é uma confusão. E não criou o seu banco. Foi um êxito total. Não é? Até há pouco tempo ele estava lá, mas depois, claro, que houve problemas mais de ordem política dele com a primeira-ministra, etc. O sistema Grameen baseia-se na confiança nas pessoas. Não há garantias nem há contratos. E recebem uma pequena quantia que é devolvida em semanadas. Há semanas, digamos, em que não se devolve nada, mas a partir da terceira semana, pequenas coisas. Daqui a parecer fácil, para que era uma certa habituação de que o dinheiro não é meu, eu tenho que devolvê-lo, não é? Com isto, de facto, há muitos grupos de autoajuda, que já é um conceito um bocado mais avançado, mais elaborado. São cerca de 10 a 15 senhoras que se juntam, uma delas é um bocado a líder do conjunto, vão ao banco dizer: olha, nós somos essas pessoas que estão aqui neste papel. Não há propriamente uma formalização no notariado, não é? Mas, ok, nós somos o grupo, estamos. E os bancos, enfim, de facto, o risco não é grande, são 15 pessoas ou 20 pessoas, aquelas que forem. E emprestam dinheiro. E depois
a líder habitualmente é quem dá a cara e depois tem que devolver o dinheiro, etc. Ok, e isto funciona muito bem. E, por exemplo, estes grupos de autoajuda, com mais de 9,1 milhões de grupos de autoajuda na Índia, e mobilizando mais de 100 milhões de mulheres. Né? Portanto, é uma coisa que é muito penetrou muito, diria, ao longo de, muito capilarmente pelo país. Né? Ok. Há outras formas, mas esta chamada, chamamos de grupos de autoajuda, a SEVA, como alguém referia, também é um grupo de autoajuda também. Não é? Enfim, e tem sido muito bom e tem ajudado muita gente e tem que crescer. E depois, claro, que quando as pessoas já têm mais possibilidade, depois então podem ter a sua própria, o seu próprio trabalho e depois ter os seus empregados, etc. Ok, perfeito. Uhum. Sim, Perguntada foi muito bom. Eu como? percebi, percebe? Não entendi, dizia qualquer Não, coisa. estava a dizer que perfeito. Deu para ter uma ideia sobre como é que funciona Sim, o microcrédito na exato, Índia, com esses grupos de autoajuda, muito interessante. Há um lado humano aí muito forte. exato. Agora vamos para o setor agrícola. Sim, Nós sabemos que mais da metade da população na Índia vive em zonas rurais. Ao seu ver, quais são os principais desafios e oportunidades a nível econômico dessas populações e como é que vê que o país deve posicionar-se a nível de políticas públicas para ajudar essas populações? sim. De facto, está-se a fazer muita coisa. Mas a primeira coisa é sempre produzir. Porque se não há alimentos produzidos, não se distribuem, não é? E a Índia, há bocado estava a referir que depois da independência, logo depois da independência, teve sempre o cuidado de dizer: não há alimentos, importamos alimentos. Haja o que houver, passamos o dinheiro onde for, mas nós temos que alimentar toda a gente, porque já sofreram muito no tempo dos ingleses. Não é? E então, uma das ideias que veio à baila, e que já estava muito assim a ser falada, a chamada Revolução Verde. Um senhor chamado Norman Borlaug, penso que ele é americano, mas no país, como é que ele se chama? No país, ok, começou essa Revolução Verde no México. Hum? E quando começou no México, de facto, já estava a notar-se que aquilo ia dar muito fruto, então pediram que também que fizesse isso na Índia. E uma pessoa indiana chamada Swamitana, ele começou, de facto, a aprender como é que as coisas se fazem e aplicou-a na Índia. No fundo é isto, é selecionar de cada tipo de produto as variedades mais produtivas e, mais tarde, por exemplo, fazer híbridos para que possam resistir melhor aos excessos de calor e de água, etc. Portanto, a produtividade maior e, além disso, mais resistentes. Começaram com tudo isto. Eu não sei se, por acaso, o Miguel tem um dos quadros que eu pus aí, que é todos ano de produção, arroz, trigo, milho, etc., não é? Dá um pouco a evolução, e não sei como é que isso, se é possível projetar, talvez pudesse ser interessante, não é? Ok. E então, de 60 até 2025, a produção, tanto do arroz, do trigo, olha, aqui está, sim senhor, ótimo. Arroz, trigo, milho, total de cereais, aumentou de uma forma espetacular. De tal forma em que aumentou mais de 7 vezes, e enquanto a população só tinha aumentado 3,5 vezes. Quer dizer que, aumentando a produção dos alimentos, as pessoas podem estar muito à vontade e, de facto, foi um primeiro grande toque para poder ultrapassar toda esta situação de fome que havia. E há bocado eu dizia, a produção hoje é, por exemplo, no arroz, a Índia, em 2025, foi o maior produtor mundial de arroz. 150 milhões de toneladas.
trigo, milho é segundo produtor. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que quando há esta atenção de seleção e reprodução e, enfim, e plantar o que convém, nessa altura, talvez leve algum tempo, e na Índia levou algum tempo, dos anos de 60 para 70, só é a partir de 70 é que desapareceu a fome, ou desapareceu a necessidade de importar grandes quantidades de cereais. Eh, Como dizia, a Índia já tem capacidade para exportar cada ano 23 milhões de toneladas e neste momento deve ser o maior partner no comércio de arroz mundial, porque produz muito e, sobretudo, produz umas variedades que, em princípio, aparecem em todos os sítios. Em Portugal já havia, penso que também em Moçambique, chamado arroz basmati, com arroz de muita qualidade e que os supermercados, de facto, enfim, fazem muita propaganda à base de, não é? Ok. Uhum. Isto para dizer que a Revolução Verde, e depois da Revolução Verde, como também há bocado dizia, é que veio a outra revolução, que não é verde, mas é ir para produzir aquilo que realmente dá bom rendimento. Porque não é sempre aquilo que se fez, todos os meus antepassados fizeram, mas fazer outra coisa que dá melhor. E hoje em dia está-se a tentar que na mesma terra haja duas ou três diferentes crops, muitas plantações, e que deem, portanto, um rendimento duplicado ou triplicado ao agricultor. Uma das coisas que eu tenho seguido com muita atenção e que já se fazia em Goa é que o arroz cresce e produz muito na época em que há muita água, que é de junho até setembro, outubro. Depois, deixa-se a terra empolgir e em novembro já se podem plantar outras coisas. Por exemplo, a batata doce. A batata doce é muito produtiva, é muito alimentar, muito boa. E a outra batata, sorrate, também, não é? Então, isto permite que 4 meses, outros 4 meses, eventualmente, quem tenha possibilidade e mão de obra suficiente, tenha mais uma terceira. Esta diferenciação de colheitas faz com que a terra recupere as suas qualidades e não haja necessidade de tantos fertilizantes, não é? E é o que acontece, e na Índia, uma boa parte já estão a fazer mais do que uma colheita, mais do que uma cultura e colheita, e só para dar assim algum dado, eh, a Índia é o primeiro produtor mundial de leguminosas, de banana, de manga, de juta e de arroz. É segundo produtor de trigo, cana-de-açúcar, amendoim, lentilhas e algodão. É o maior produtor de especiarias, como já sabiam. Também é um grande produtor de peixe, número 2 da produção de peixe. E não é o peixe do mar, sobretudo é o peixe da aquacultura. Da aquacultura. Em rios ou também, enfim, onde se faz a aquacultura. E muito é exportado, camarão, etc., para os Estados Unidos, para o Japão, para a China, etc. E de aves também, um grande produtor de aves, de gado, e o número 1 na produção de leite, como há bocado tinha dito. Ok, mas isto para dizer que, de facto, o desenvolvimento também da agricultura e a produção faz muita falta não só saber que técnicas se utilizam, aprender com os outros, mas também pensar muito. Pensar muito. Aquilo que eu produzo é suficiente, pode-se produzir mais, não é? E este exercício mental ensina muito e é muito para aprender. Há poucos dias, se não estou a exagerar o meu tempo, eu escrevi um artigo, foi numa coisa chamada Link to Leaders em Portugal, e era o caso de uma senhora que, às tantas, por causa da pobreza também, disse: olha,
vou tentar plantar ou cultivar cogumelos. Começou, não tinha grande espaço, começou, mas depois verificou que não estava a bater certo. Foi ao Instituto de Agronomia lá próximo e disse: Olha, eu quero fazer isto, os senhores podem me ensinar alguma coisa? Sim, senhor. E depois daí veio com três ideias. Primeiro, é preciso fazer com muito cuidado registrar e determinar a umidade, determinar todos os aspectos de higiene, etc. E depois também a composição do sítio onde põe os esporos de cogumelo. E ela, de facto, ficou felicíssima, começou a produzir, começou a vender, porque havia muito mercado para o cogumelo, muitíssimo mercado, dava um bom preço, imediatamente partilhou as suas ideias com outras pessoas, suas amigas, e depois outras também faziam, e depois foi para outras aldeias, e depois dizia assim que cerca de 70 mil mulheres estão a fazer isso, exatamente porque ela incentivou e ensinou a fazer isso. Era uma pessoa relativamente pobre, sem grande instrução, não é? Mas, ok, entrou nisso e fez. Me dizia, é preciso ver, aprender, fazer e depois pensar o que é que eu posso fazer, não é? Ok, bom, isto era uma pergunta que me tinha feito exatamente sobre a agricultura. O pontapé de saída foi este da Revolução Verde, não é? E agora há outras revoluções para ir para o melhor. Ok. Boa, 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 professor. Deu para ter ideia de como é que está o setor agrícola na Índia e quais são os aspectos relevantes. Em relação, vamos entrar para o mundo das tecnologias. É sabido que a Ótimo, sim. Índia é conhecida como um dos maiores prestadores de serviços de IT ou TI, que é Tecnologia de Informação, e tem vindo a afirmar-se nesse setor de forma, vamos lá assim dizer, agressiva, com muitas startups a se transformarem em Sim, unicórnios. sim, sim, sim. Como é que avalia este setor? Olha, eu diria que é uma bênção de Deus, não é? Porque a Índia produzia muitos engenheiros, mas não produzia postos de trabalho. E então o que aconteceu? Durante aquele período todo que eu falei do modelo soviético, os engenheiros e gente com muita cabeça, o que faziam? O que é que estou a fazer aqui? Estou apenas, sei lá, a matar o tempo, não é? Muitos emigraram. E quando emigraram, sobretudo nos Estados Unidos, eram muito apreciados, porque eram pessoas trabalhadoras com ideias, não é? De ideias para pôr em prática. Ok, e daí muitos foram, mas depois eles próprios viram, eu daqui posso vender muitas coisas, porque posso ser uma espécie de um comercial. E quem é que produz? Vinham para a Índia, os seus colegas na Índia produziam, não é? E, por exemplo, só para fixar uma ideia, as grandes empresas de TI na Índia, uma chamada TCS, Tata Consultancy Services, emprega mais de 600 mil pessoas, especialistas, engenheiros e tal. Não é? Portanto, é uma densidade notável de empregos que cria. A Infosys, que é a segunda empresa, mais de 330 mil. E depois há muitas outras eh, aqui. Portanto, de facto, foi uma coisa muito boa, porque estão as pessoas que se formaram com boas notas e trabalharam muito e tal, ter que sair e não poder fazer nada na sua terra, para a sua gente, é uma pena. Como é que eu avalio? Avalio, de facto, que foi uma coisa muito boa. Os Estados Unidos deram muito valor a isto, sobretudo no ano 2000, o ano do chamado bug, do problema 2000, e quando há transição do ano, o que é que acontece, não é? Ok, e então os indianos que lá iam, pois eles viam que de facto havia trabalho, chamavam outros colegas seus, e então todo este bug foi resolvido, não é sem problema. E depois também quem comprava as entidades que estavam em contacto com eles, também via esta gente sabe muito disto, não é? E se sabe muito, ou ficam a trabalhar, ou enfim, muitos foram ascendendo nas hierarquias, e hoje em dia vê que no topo das grandes empresas tecnológicas nos Estados Unidos, há gente da Índia, não é? Muitos deles entraram
com aquele visto chamado H1, não sei quantos, por um certo tempo, como, por exemplo, um artigo que eu vou escrever, eu já escrevi, já vai ser proximamente, que o da Google, ele foi com esse tal visto que agora o Trump está a banir, não é? Ok, obriga a pagar $100.000, não sei quantos. Ok. Com tudo isto, o que eu digo é que foi crescendo, crescendo, crescendo gradualmente. Também as pessoas foram aprendendo e com aquilo que faziam, também muitas vezes não, não davam só aquilo que o cliente precisava. Por vezes até sugeriam coisas. Por que é que você não faz isto? Ah, mas isto você pode fazer? Pois, claro, isto é muito simples, não é? Então, afirmavam-se muito na sua capacidade de fazer um upgrade daquilo que estavam a fazer. Eh, as tecnologias de informação ocupam 5,8 milhões de especialistas aqui na Índia. Depois, se fizer uma pequena transposição, por exemplo, para haver tecnologias de informação para que as pessoas todas estejam unidas, contactáveis, há as telecomunicações. Sabe que as telecomunicações na Índia, até o ano 1995, era uma lástima total. Em 75, perdão, em 1995, só havia 7,5 milhões de linhas de rede fixa, o que para uma população de 480 milhões era absolutamente nada. Era considerado um artigo de luxo na Índia. E um pouco depois liberalizaram as telecomunicações, e quando liberalizaram, sempre há os tais, os antigos, os velhotes que perguntaram, mas o que há muito pedido. E o primeiro-ministro perguntou quantos são os pedidos. Ok, era um imenso. E quantos é que vocês estão a pensar dar? Nós estamos a pensar dar licenças a quatro. Quatro porquê? Porque não dão a todos. E foi assim. Entraram todos e havia muitos que eram um bocado burocratas do antigo regime que eles viram não há lugar para nós, saíram rapidamente. Não é? E os que eram capazes, os que estavam dentro do sector, os que podiam avançar depressa, fizeram avanços tremendos. E hoje em dia, o sector das telecomunicações na Índia tem 1.180 milhões de linhas de rede móvel. Tem 47 milhões de linhas de rede fixa. E tem 100 mil milhões de utilizadores da internet. 100 mil, perdão, não, 1.000 milhões, 1 billion, 1.000 milhões de utilizadores da internet. Ok. E isto é o grande segundo passo nas telecomunicações. Mas ainda outra coisa, porque como são bons nisto, o que acontece é que a pouco e pouco vieram muitas empresas multinacionais a instalar-se na Índia. Na Índia, porque antes vinham como que a produzir, buscar custos baixos. Mas depois viram aqui gente com grande qualidade intelectual, não é? E toda a parte da digitalização, toda a parte de machine learning, toda a parte do IoT e robótica, etc, etc, estes sujeitos sabem muito disso. E então vieram uns quantos, instalaram-se, claro que iam sempre buscar os melhores que havia no sítio, contratavam-nos com um bom ordenado e a pouco e pouco foram criando aquilo que é chamado o Global Capability Centers, que é para funções estratégicas, inovação, desenvolvimento de produtos, a transformação digital, etc. Saindo do tradicional que faziam para reduzir custos, agora é assim, é para avançar para grandes saltos. Neste momento, há na Índia 1.700 Global Capability Centers. 1.700. Ocupando, ocupando 1,9 milhões de especialistas e produzem cerca de 64,6 milhões de dólares. 64.600 milhões de dólares.
Já é um resultado muito bom. E estão à espera que até o ano 2030 cheguem mais novos Global Capability Centers até totalizar 2.400, ocupando mais 400 mil especialistas e elevando a produção total para 105 mil milhões de dólares. Quer dizer que a tecnologia, de facto, eles dominam e têm bons especialistas lá e está a dar muito bom resultado. Talvez me pergunte, e então quando os especialistas saem, e já agora, Miguel, se me pode se põe outro slide, que é do GCC. Ok, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Quando as pessoas vão tirar os melhores especialistas, cria um transtorno para a empresa. Sim, pode criar, mas é um grande bem para o próprio. Se eu sou especialista, o que de melhor pode acontecer é que eu tenha mais pessoas a procurar, não é? E me pagam melhor. Além disso, para o país é muito bom, porque o país fica com fama de top especialistas de talentos de primeira categoria, não é? E então, claro que vêm outros e outros e outros, e chegaremos no ano 2030 a ter 2.400 GCCs ocupando aproximadamente 1,9 mais 400 mil, etc. E produzindo 105 milhões de, de, de produto que eles que produzem. Não é? Ok, e a tecnologia, de facto, valeu muito. E na Índia, por exemplo, hoje, aqui dentro de Bombay, e todas as pessoas sabem manejar muitíssimo bem os seus, os seus, os seus telemóveis, enfim, portanto, manejar para pagar uma conta, etc. E qualquer das coisas, e os mapas, etc. Eu muitas vezes tem-me acontecido que, como eu não sei hindi, quando vou num táxi, o taxista não sabe onde é que é, parar e fazer uma pequena pausa e perguntar a uma das pessoas que está ao lado, não é? E aqui na Índia, como todas as pessoas passaram por muitas dificuldades, eu nunca vi ninguém que me dissesse: "Oh, eu estou ocupado e não posso responder." Não, não. Toda a gente dispõe-se a fazer, a ajudar, não é? E pegam no seu iPhone e depois vão ao Google, etc, etc. Olha, isto é em tal sítio. Ou já agora, se não se importa, não me explica a mim, explica ao taxi driver. Eles fazem um trabalho e muitíssimo. Mas eu dizia que, havendo esta procura dos super especialistas, para o país é muito bom. Entram mais e mais GCCs aqui. Não é? Para a empresa pode ser mal, porque tem que substituir aquela pessoa, mas os outros que estão lá dentro também é uma nova esperança para eles. Epá, este saiu, mas se calhar qualquer dia é a minha oportunidade. Eu vou-me especializar nisto ou naquilo, naquele outro. Não é? Há um incentivo para a especialização, para a melhoria, para estar sempre visível, para que, quando chega um momento, ele possa fazer um trabalho jeitoso. Ok. Se quiser falar mais, eu falo Boa. mais, mas Não, só estava aqui a perceber que falou dos especialistas, dos ITs, quando saem para os outros países, são admirados pela sua capacidade intelectual e tudo mais. E sim. acredito que isso tem muito a ver com o ensino aí na Índia. Ora bem, Como é sim. que avalia a qualidade do ensino na Índia e como é que tem evoluído? Isso tanto a nível pré-universitário e universitário. Pois, olha, em geral, quando há uma generalização do ensino, pode-se pensar que toda a gente está na escola e, portanto, a qualidade do ensino pode cair, não é? Porquê? Porque não são só os poucos que antes iam à escola, mas agora são muitos mais. Não há professores para todos, etc. Não é? Mas, felizmente, também há instituições muito orientadas para a formação de professores. Até muitas fundações. Algum dos homens dos ITs está a apoiar muito nessas coisas, não é? A fundação do senhor chamado Azim Khan. Pronto, dá muita atenção a isso. E muitas outras, né? Ok.
Pode haver. E, de facto, quando há muita formação, e, por exemplo, neste momento, ainda deve formar à volta de 1,5 milhão de engenheiros cada ano. Todos eles têm muito boa formação. Não. Em qualquer parte onde há muita variedade de instituições de ensino, há também estratos muito bons, super bons, etc. E depois os normais, e depois até outros mais sofríveis. Até há uns anos atrás alguém dizia, ou um diário, que havia cerca de não sei quantos por cento, uma percentagem elevada, que não eram empregáveis. O termo não parece correto, porque se não é empregável, que um vai empregar, dá-lhe um treino e torna-o empregável, né? Porque já tem a base suficiente. Mas enfim, há muita gente formada e o nível, a organização do ensino é muito complexa, é muito vasta. Diria que há pouco tempo fez um chamado Política Nacional de Educação 2020, e então há uma parte escolar pré-universitária que tem de 3 aos 18 anos, e depois vem o ensino terciário, universitário. Ora bem, no ensino terciário, para se manter uma qualidade muito elevada, há também instituições, tanto para engenharias como para o management, como para a medicina, que são imensamente seletivas. Eu estou a dar um pequeno salto, não vou entrar assim em pormenores da parte normal do ensino, mas senão falar um pouco destes três grupos que estão mais ligados com o ensino superior. Instituições especializadas, aos chamados Institutos de Tecnologia, IIT, IIT. Há um Instituto de Ciências Médicas para toda a Índia e as faculdades de medicina. E depois há os Institutos Indianos de Gestão. Os IITs são muito valorizados porque eu tinha aqui contado, sim, há cerca de 18.180 vagas por ano para os IITs e concorrem 200 mil candidatos. 200 mil passar para 18 mil, de facto é uma obra muito grande, não é? Portanto, as pessoas têm que ir lá muito bem preparadas, porque é tudo muito, muito mecanizado, automatizado, etc. E, por exemplo, nos Indian Institute of Management, que são em número de 21, só há 8 mil vagas e há 250 mil candidatos. Ok. E em medicina também há um outro slide que eu depois vou falar, porque quero dar um pouco mais de tempo a ele. Mas estas instituições mantêm um nível muito alto, não é? E todas as outras instituições querem manter, digamos, o nível, aproximar-se do nível destas instituições do topo. Sim, toda a gente, porque muitas vezes, por exemplo, na Inglaterra e tal, tem feito-se algum estudo para dizer que as pessoas, o ensino é um bocado fraco, que não sabem ler nem escrever, mas os indianos não necessitam de ler e escrever em inglês. Os indianos necessitam de ler e escrever a sua língua. E muitas vezes a organização, a qualificação que fazem em base no inglês, coisa que é absurda, não é? Okay. Mas eu diria que, em geral, sim, que é bom. Agora, o problema é que os pais mantenham os filhos na escola durante toda a parte, durante os 14 anos, até os 14 anos de escolaridade obrigatória, e depois que se beneficiem de todo tipo de apoios que têm para seguir para o ensino superior ou para o ensino técnico profissional. Isso agora também é um sector que está a ser muito impulsionado, porque há muita gente formada, mas há muita gente e há muita falta de técnicos, técnicos de automóveis, técnicos de máquinas de eletrónicas, etc, etc. E isto é o que está a tentar-se ultrapassar. Quer que diga mais alguma coisa? Há muitas mais coisas. Por exemplo, o sistema atende a mais de 260 milhões de alunos em todos os níveis. 260 milhões. E do ensino superior, em 21, 22, eram de 44 milhões. Agora devem ser
muito mais de 40, de 50 milhões. Depois, eh, há 58 mil escolas, instituições superiores de ensino, 1.200 universidades. 1.200 universidades. O sistema escolar conta com o apoio de 9,8 milhões de professores. Isso é tudo absolutamente incrível, não é? Em Hum, números muito altos. Ok. sim. Se por Eh, acaso quiser, eu posso também, como é também de ensino, deixe-me falar uns 3 minutos mais. O Miguel, se Fique à pudesse pôr vontade. o outro quadro de faculdades de medicina. Isso. Nós aqui tínhamos uma certa falta de médicos. Produzem-se muitos, mas muitos imigram, não é? A Índia está a alimentar os Estados Unidos, está a alimentar o Reino Unido, está a alimentar a Austrália, Nova Zelândia, etc. De médicos. Ok. E então, havia falta, porque tinha que se produzir muito mais médicos para também ficarem uns quantos que dessem, digamos, um abaixo do total das necessidades da Índia. E nos últimos 6 ou 7 ou 8 anos, aumentou-se para um total de 820 faculdades de medicina na Índia. 820. Públicas, 421, com vagas de 58 mil. Privadas e autónomas, 399, com vagas de 77 mil. E no total, 820 mil, com 129 mil vagas. Isto vai formar, e dentro de breve, se calhar nós já estamos a ter uma espécie de um número necessário para as necessidades internas. Mas, ok, daqui está previsto também, pensando que alguns sairão, ok, saiam, e quando quiserem voltar, voltem. Não se obriga a nada a ninguém que vá ou que volte, não, não, quer ir, vá, quando quiser voltar, volte também. Ok, também aqui a seleção é muito rigorosa, muitíssimo rigorosa. Isso é muito bom, porque os que entram com disposição de trabalhar ali muito cuidadosamente. Aplicação muito grande para saber, etc. Eu diria que, em geral, a medicina parece-me que é muito boa. Pelo menos temos aqui muitos especialistas e em todas as especialidades temos gente com grande nível. Não é? Ok, portanto, esse aspecto que me parece essencial, porque as pessoas muito se preocupam com a sua saúde e quando têm mais algum dinheiro disponível, evidentemente vão também aplicar para terem saúde para poderem continuar a trabalhar. E aqui, pois as coisas estão atendidas, vão bem, e dentro em breve espero que também tenhamos médicos com muita experiência e com muito treino também durante os tempos da sua faculdade de medicina, para que quando saem tenham as bases necessárias para poderem atuar com toda a destreza. Ok. Uhum. Boa, boa. Vamos já para um tema um pouco diferente. Vamos à democracia. E Sim. sabemos que a Índia é conhecida como sendo por ser a maior democracia do mundo. E, ao seu ver, como tem evoluído a qualidade da democracia e do Estado de Direito na Índia ao longo dos últimos anos? Sim. Eu não sei se é. Eu penso que é o maior país democrático do mundo, não é? Pela população, Sim. não há outro, não é? Ok. E como é que tem ido? Sabe que em todas as coisas as pessoas aprendem. Na democracia também se aprende, obviamente, não é? Porque se há alguma falta, depois então, da próxima vez, ou os mídia, ou quem tem que fazer comentários, etc., chama a atenção, e então as coisas vão melhor. E aqui, eh, penso que também as coisas têm evoluído, sobretudo, muito importante numa democracia é saber respeitar os resultados, não é? E não protestar logo, ok? Se há lugar a protestos, protesta-se, não é? Se não, aceita-se, porque há uma comissão que verifica e tudo isso, não é? E a Índia tem
uma coisa interessante que é chamado voto eletrónico, não é? Mas é um voto eletrónico que depois se pode verificar. Cada pessoa pode ir lá e dizer: não, não, o meu voto vocês classificaram mal, não é? Então, pronto, e nessa altura, enfim, tomam-se as medidas para ver o que aconteceu. E, além disso, houve aqui, desde a independência da Índia, eh, deixe-me só ver onde é que eu tenho. Houve já 18 eleições. 18 eleições. No início era o Partido do Congresso, Jawaharlal Nehru, e depois também o senhor Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, etc, etc. Mas depois, até certo ponto, as coisas depois começaram a mudar porque houve eh, talvez maior informação e maior formação de partidos, etc. E agora está o chamado BJP, Partido Bharatiya Janata. E as coisas têm sido muito bem, não é? As coisas correm muito bem. As eleições não são só num dia, são numa época bastante longa, 15 dias, etc, etc. E sim, e tudo perfeito. E quando, como dizia, quando há alguma reclamação, pois vai-se ver que base é que tem a reclamação e depois tenta superar as causas de porque é que as coisas não correram bem, ou, por isso mesmo, dizer, não, não, isto está perfeitamente bem feito, né? Ok. As eleições são em cada 5 anos e depois, além das eleições para o governo central, há também, em cada estado, também há eleições. Hum? Eh, Não me pergunto muito sobre a mecânica disto, porque é um bocado mais complexa, mas enfim, as coisas são respeitadas e os cidadãos também estão treinados para aceitar as coisas e tudo tem ido bastante bem, tem ido de uma grande normalidade que, enfim, que é de esperar. Há a Constituição da Índia. Toda a gente tem um grande respeito pela Constituição. E não só as pessoas que têm respeito, mas também os partidos, imediatamente depois estão sempre muito atentos. Não se pode alterar aquilo, não se pode fazer. Por que não? É o sistema parlamentar e depois o poder judicial é independente. Ok, e depois o federalismo, né? São Estados, 28 Estados, que depois também cada um tem as suas formas de atuar, embora é todo um só país. É um bocado quando me falava também de, das tecnologias e tal, eu esqueci-me de referir um tema muito importante que na Índia tem havido um surto impressionante de startups, novas empresas que começam. No ano 2016 ou 15, não seriam à volta de 400 startups. Hoje em dia, são 200 mil. Esse é o último número que eu tenho aqui, do Departamento de Promoção da Indústria e Comércio confirmou 200 mil startups. E dessas, como há bocado referia, há muito mais de 120 unicórnios. E unicórnios grandes, que depois criam muito, muito trabalho, etc. Bom, mas penso que isto é uma coisa que hum, cresceu não só por si próprio, mas também porque houve incentivos para crescer. Primeiro porque se falou muito nisso. É uma coisa importante. Todas as universidades, todos os institutos de Indian of Technology, of Management, têm as suas incubadoras de startups, não é? E depois, quando nas startups também há algumas inovações e algumas patentes, etc., o registro de patentes também está muito mais facilitado. Gasta-se muito menos a registrar patentes. Isto tudo, e depois também apoio à própria criação e desenvolvimento das startups. Tudo isto deu este salto todo que eu estava a indicar. E não digo mais porque, enfim, na parte política, enfim, é uma parte normal, os partidos também atuam com muita liberdade e muito bem, né? É muito bom, Com- muito bom. Vamos lá agora falar da diáspora indiana. Sim, Ah, Tem uma diáspora gigante, bem-sucedida. E sim, qual tem sido o contributo da diáspora indiana para o desenvolvimento econômico da própria Índia? da própria Índia.
Olha, se isto diz alguma coisa, no último ano, a diáspora indiana mandou remessas 136 mil milhões. O que é que são as remessas? São apoio à família. Porque sabe que uma família é muito unida na Índia. E há uma pessoa, por exemplo, que faz um curso do IIT. Toda a gente vibra muito com isto, apoia muito a pessoa que... E depois essa pessoa também sente que quando começa a ganhar bem nos Estados Unidos ou na Europa, em qualquer sítio, tem obrigação também de ajudar a família a levar todo o nível da família, não é? E fazem, em geral, são muito atentos a estes aspectos, não é? Não é eu ganho, eu faço, adeus, bye bye. Não, não, eu ganho, e agora o que é que está a acontecer? Eu posso ajudar nisto, naquilo, e ajudo. 136 mil milhões. Né? Além disso, haver gente que está lá fora feliz, contente, dá uma grande imagem da própria Índia, não é? No campo diplomático, no campo até, às vezes, de algum problema em guiagem, etc., bem, mesmo entre países, entre governos e tal, pois essas pessoas também podem ser, digo, um grupo de pressão, mas pode ser fazer um pequeno lobby, no sentido de dizer qual é a solução melhor. Né? Ok. Influência económica, política e depois também nesse aspecto do apoio. E depois também, como eles veem muito a Índia, trazem ideias novas, levam ideias. Isso, o intercâmbio de ideias é uma coisa espantosamente importante. Há pouco tempo estava a escrever um artigo sobre a imigração. A própria imigração é uma coisa ótima, positiva. E um país, um governo que não entende o valor da imigração está um bocado cego, não é? Porque os grandes avanços têm uma base importante nas ideias que os imigrantes trazem e que levam. Ok, eu não faria mais, são 6 horas, mas vejam se é a vossa hora ou não, né? Estejam à vontade. Hum, Ah, Ok. perdão, Agora, dizia. não, estava a dizer se a pessoa está terminou no desenvolvimento econômico ou do Sim. papel da diáspora no desenvolvimento econômico, podemos passar para outra questão que tem muito a ver com os goíes e os descendentes de goíes. É, sim, qual é o papel dos goízes espalhados no mundo afora? Podem ter no fomento das ligações políticas e financeiras, ah, empresariais entre a Índia e os países de língua portuguesa. Sim, eu por acaso, como há bocado dizia, há uns anos atrás nós organizamos uma espécie de um encontro em Goa, exatamente sobre a diáspora, não é? Havia pessoas da Angola, não sei se de Moçambique também, sim, e de Portugal, e etc. E eu penso que sim, porque há goias em todos os sítios, há em Moçambique, há em Angola, etc., não é? Agora, eh, importa muito é que elas tomem consciência de que podem fazer muito mais e que também os governos locais que queiram ter ter certo partido disto, também facilitem a vida, não é? Se as pessoas estão esquecidas, coitados, elas não, também sozinhas, cada pessoa não vai fazer muita coisa, não é? Mas sim, por exemplo, a própria Índia está a investir bastante na África, não é? Um país de expressão portuguesa também, não é? E eu muitas vezes tenho sugerido esta ideia, por que não fazer estes Indian Institutes of Management, Indian Institute of Technology e faculdades de medicina, por exemplo, em Moçambique e Angola, e claro que ter um ano vestibular para preparar bem e depois então dar-lhes um seguimento, não é? Uma universidade de lá que estaria ligada a uma universidade da Índia, exatamente para no início recrutar os melhores professores e fazer tudo, não é? Eu penso que há muito que fazer aí. E há muito que pensar e lançar ideias. Mas tem que ser ideias lançadas para um fórum em que elas possam ser captadas e discutidas. Não é? Porque se fica só comigo, aquilo que eu escrevi, leram 300 pessoas, um artigo, ok, não vai para além, não é? Agora, que é preciso também depois criar-se assim um pequeno grupo que leve essas ideias de onde elas possam ter um papel transformador, um papel de, digamos, de chegar muito mais longe e depois de criar os mecanismos para transformar
para levar à prática essas ideias. Eh, Goa esteve sempre muita África, por exemplo, muita gente que eu conheço hoje vem de Nairobi, etc., não é? Angola, Moçambique. E, e há realmente muito que fazer, e penso que se pode fazer, mas claro que localmente os governos também têm que entender que podem fazer mais se também se apoiam nos que podem ajudar. Muitas vezes vê-se um bocado com suspeição, não é? Estes querem cá aproveitar-se disso, não é? Não, mas se diz, vocês têm bons professores, etc. E no Médio Oriente, nos países do Golfo, já há algumas das Indian Institute of Technology que criaram instituições lá. Uma que criou na África Oriental, Tanzânia, na Tanzânia. Isto tem que se repetir em todos os países onde tenham desejo de fazer coisas boas, porque a instrução é a base do crescimento. Não é? Porque se não tem bons technologists, não tem bons managers, e claro que é outro pessoal também, mas bons médicos, uma pessoa não pode ter os seus hospitais e tal a funcionar muito bem. Porque as pessoas para a saúde têm que ir para a África do Sul, têm que ir para não sei o quê. Isso não é vida, propriamente, não é? Ok? É isso, é Ok. isso, é isso. É isso, já estamos mesmo no fim. Sim, Esta sim. é a última questão e acho que é uma questão que o professor tem que ficar mesmo à vontade, vai nos ajudar, mesmo o seu insight. Como imagina a Sim. Índia daqui a 50 anos? Olha, as coisas como estão a ir agora, eu diria que com todo o processo democrático, toda a base democrática que tem, e toda a gente que está na escola, e com instituições escolares muito boas, eu não tenho a menor dúvida que, por exemplo, muita da futura inovação, inovação em todos os temas, não é? Ciências, tecnologias, etc., eh, nos produtos farmacêuticos, na medicina, no pensamento, vai ser aqui um grande país. Não é? Às vezes o que acontece é que há muitos problemas e até aqui não havia muito dinheiro para se aplicar em tudo. Mas no futuro, havendo cada vez mais, pode haver muito mais autonomização de instituições, não é? Que pensam por si e vão e buscam os seus meios, como há bocado falava no CSR, no, eh, da parte que as empresas dão para social responsibility, dar, por exemplo, também para inovação e para ideias boas que se praticam, etc. Eh, eu penso que qualquer país tem que, a pouco e pouco, eh, basear-se muito nas pessoas que tem, por toda a gente a pensar e a trabalhar. Porque senão, se é uma pessoa que pensou, mas homem, as ideias ficam muito incompletas, não é? E quando há muita gente formada a escrever, a pensar, a trocar impressões, a criar, digamos, polos de inquietação para avançar, só se pode avançar para frente e bem. É isso que eu quero. Boa, boa, boa. Miguel, acho que é contigo agora. Terminamos a nossa entrevista, professor. São todas as perguntas. Foi bastante exaustivo, detalhista. Deu mesmo para aprender e muito obrigado, professor. Uhum. Qualquer dia em Moçambique, se quiser, depois também pode fazer assim uma boa coisa lá, não? Ou então, por esta lá, em Moçambique, não é? Ok. Sim, 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 sim. Eu só intervenho para agradecer ao professor Eugénio Bessa Monteiro por nos ter feito esta viagem à Índia. Eu acho que de facto é espetacular. Temos pessoas de Goa que falam português, no caso do professor Eugénio fez vida em Portugal, mas há mais pessoas. A maior parte somos já pessoas que já não são tão jovens, mas eu acho que também há uns jovens que já começam. Há uns que começam agora a querer aprender, não, houve uma geração que parece que não Absolutamente. aprendeu. Eu acho que é Sim. interessantíssimo. Eu acho que é um elemento de ligação que temos com a Índia espetacular e acho que temos de aproveitar com. É claro que depois também precisamos de apoios, como o professor referiu. É preciso que, Sim.
que os Estados apoiem porque por sozinhos as pessoas individuais não conseguem fazer muito. Pronto, nós aqui no âmbito da nossa iniciativa lusófona Sim, temos, sim. agarramos Goa porque muitas vezes não é normal. As pessoas olham para a Sim, lusofonia como os países e sim, Macau. sim. Sim. Mas depois não olham para Goa e nós quisemos agarrar Goa e neste âmbito convidámos o professor e acho que foi espetacular. E obrigado, mim, também por entrevista. Gostamos muito de ter-te aqui connosco na entrevista. E também o Luís, já não está, mas também agradecemos muito Sim, ao sim, Luís sim. pela intervenção Perfeito, sim, inicial. sim. Eu também agradeço porque para mim é uma oportunidade. Falar da Índia é um prazer para mim, não é? E porque há muita coisa positiva e que, enfim, para se poder share, para poder partilhar com outras pessoas, não é? Ok, até à próxima, até a outra oportunidade. Deus, muito obrigado. Deus, boa tarde. Obrigado.